Bom dia, meu aluno. Bom dia, minha aluna. Aqui é o instrutor Paulo Silva, estudante de Engenharia Elétrica na Estácio Santa Amaro, capital, São Paulo, capital. Estou no oitavo período de Engenharia Elétrica e vamos resolver um exercício de Eletromag. Ele analisa a densidade linear de cargas, né? Densidade linear lambda. Tá ok, pessoal? Vamos aqui ao enunciado do exercício. Ele fala assim: determine o potencial elétrico resultante de uma distribuição uniforme e linear lambda de cargas em pontos situados ao longo de um plano de simetria do mesmo, né? Na verdade é calcular o potencial elétrico resultante de uma linha, né? De uma linha, né? Que é lambda linear de uma linha, cujo ela é cortada por um plano qualquer aqui. Bom, vamos mais ou menos situar a ideia do exercício. Bom, eu vou apagar aqui pra gente. Qualquer barulho que entrar no vídeo, porque tem uma feira hoje aqui na rua de casa, então tá um barulho. Bom, vamos situar o exercício com o seguinte ideal aqui. Tá aqui tá o nosso fio, né? O nosso fio. Eu vou fazer o plano passar aqui agora por ele aqui. Vamos pegar aqui um plano. Passar por aqui. Tá aí. Tá aqui o fio. Bom, esse fio ele tem comprimento L. Tem um comprimento aqui L. Então tem um comprimento L. E eu tracei esse referencial aqui, ó, para poder ficar mais fácil a nossa orientação. Então tem um fio aqui. Esse fio ele tem uma densidade linear lambda. E vou orientar aqui como se ele estivesse ali, tá aqui no eixo X. E vou orientar esse eixo aqui para um eixo Z. Fiz o meu referencial. E eu preciso calcular o potencial elétrico contido nessa região aqui linear, dado por um lambda. Bom, vou estipular um ponto aqui, ó, no eixo de Z. Que esse ponto aqui, ó, é o nosso Z. Como aqui a parte horizontal está orientada para o eixo do X, eu vou orientar um ponto aqui também
que eu vou chamar de x linha, tá? E vamos analisar os pontos aqui. Esse ponto Z, ele é dado pelas coordenadas 0, 0 pela coordenada x, 0 pela coordenada y, que eu não tenho y aqui, tenho x e z, né? E o próprio z. Por isso que eu estipulei esse ponto z aqui. Já as coordenadas do ponto, desse ponto do x aqui, eu vou estipular que é o x', né? Que eu acabei de estipular. Coordenada em y 0, coordenada em z 0. Ok? Bom. Esse pedacinho de fio que nós pegamos aqui, ó. Ele é um pequeno pedaço de fio. Essa parte do x' aqui. Então esse pequeno pedaço do fio, nele está contido um dq, uma certa quantidade de cargas. Esse dq, ele é lambda de x'. É uma parte bem pequena do fio que contém esse lambda dx aqui, linha. Eu vou mensurar esse pequeno pedaço de fio, tem uma parte lambda dx de cargas nessa parte desse fio. Orientamos aqui como nosso referencial, né? O que eu preciso saber? Da origem aqui até esse ponto x, ele mede x'. Da origem até o ponto z, esse lado mede z. Fica bem claro trabalharmos aqui como um triângulo aqui, ó. Ok? Um triângulozinho, tá? Vai facilitar a nossa vida aqui. Beleza. Esse eixo aqui é o plano de simetria do fio, que divide o fio em duas partes. Eu vou chamar, se o fio ele mede L, então esse lado negativo aqui eu vou chamar menos L sobre 2. Esse ponto aqui, ó, vai daqui até aqui. E esse outro lado aqui, ele é o L dividido por 2. Porque eu peguei como referência a metade do comprimento do fio aqui, que é L. Então se eu pegar metade é L sobre 2 e o outro lado é menos L sobre 2. Tá ok? Então, referenciados os parâmetros, vamos dar uma olhada na dedução do potencial, né? Com o potencial, ele é dado pelo x, pelo y e pelo z, né? Potencial elétrico. Então, a parte importante do exercício é fazer todo estipular esses referenciais, né? Para não ter dúvida.
pulando todos esses referenciais, vai ficar, vai ficar fácil a gente deduzir tudo isso. Fica fácil essa dedução, né? Trabalhar com esse embasamento matemático aqui. Porque a distribuição linear de cargas ela é dada por esse potencial de elétrico, né, em as coordenadas x, y e z. Aí eu faço o conceito da fórmula, né? 1 sobre 4π epsilon 0, né? Integral. Eu só vou colocar aqui em cima aqui. Que daqui é o nosso lambda de x', né? Para poupar um espacinho aqui só pra gente continuar o exercício. Tá? Vou ter um lambda aqui. De x', y', z', vezes dl, dividido pelo módulo do vetor posição r menos r'. Isso aqui é a distância, né? Então isso aqui, para encontrar o potencial elétrico devido a uma densidade linear de cargas lambdas, eu uso essa fórmula aqui. Ela vai nos dar o potencial resultante de todas as somas de cada pontinho da linha aqui. Entendeu? Eletromag é uma matéria que você precisa ter cuidado porque é muita informação. Tem que saber usar bem essas informações. Vamos fazer agora o conceito. Eu vou dar uma apagada aqui para melhorar aqui o espaço. Tentar. Vou dar bastante espaço aqui agora. Então a formulação vai ficar o seguinte. Nós temos aqui a nossa V de x, y e z, que foi dada como dq, né? Sobre 4π epsilon 0 e vai multiplicar 1 sobre o vetor posição das coordenadas lá. Nota que eu tenho a reta que eu tinha formado o formato de um desenho
triângulo retângulo. E aqui, até chegar naquele ponto lá de Z, aqui esse lado era Z, esse lado era x'. Bom, se aqui é Z e esse lado é x', esse lado aqui só pode ser a raiz de Z ao quadrado mais x' ao quadrado. Então esse aqui é o nosso vetor R, nessa medida aqui, ó. Raiz de Z ao quadrado mais x' ao quadrado. Então esse valor aí, obtido pela trigonometria, você vai colocar aqui, ó, raiz Z ao quadrado mais x ao quadrado, x' ao quadrado. Tá? Tá aí a nossa formulação. Essa é aquela distância lá do Z, né? Essa medida aqui, ó. Esse valor aqui, essa medida aqui. Porque esse lado aqui é Z, esse lado é x'. Ok? Melhorando o potencial. Como de que eu posso trocar por lambda de x', sobre 4π epsilon 0 vezes 1 sobre raiz de Z ao quadrado mais x' ao quadrado. Certo? O que eu posso fazer ainda aqui? Bom, vou dar uma limpada aqui. Fazer na parte de cima aqui. Bom. V nas coordenadas 0, 0 de Z é igual. Bom, lambda é uma constante. 4π epsilon 0 é constante. E eu aplico uma integral e deixo aqui o nosso dx' aqui, dividido pela raiz de Z ao quadrado mais x' ao quadrado. Ok? Bom, essa integral aqui, ó, ela é bem... Se você tiver uma tabela razoável, você vai encontrar essa integral nesse formato aqui, ó.
Essa integral você encontra assim, integral de du sobre raiz de u ao quadrado mais ao quadrado. Só vou dar uma ao quadrado. Você encontra esse formato de integral aqui, ó. E a resposta dessa integral é o ln do módulo de u mais a raiz de u ao quadrado mais a ao quadrado mais uma constante quando não temos limite de integração. Então o resultado dessa integral é isso aqui, ó. Já está claro que esse é o resultado. Só que agora eu vou reescrever, porque nós temos que colocar os limites de integração. Então vou apagar tudo aqui para a gente reescrever essa integral como ela deve ser resolvida. Então temos aqui que v de 0, 0 e z, o resultado dela, como ela deveria ser escrita, é lambda 4 π epsilon 0 integral de dx' raiz de z ao quadrado mais x' ao quadrado. Essa integral nós já demos solução para ela, né, que é o ln do módulo de u mais a raiz de u ao quadrado mais ao quadrado mais a constante. Só que aquela é indefinida. E os limites de integração, quando eu determinei lá na reta, eu falei que esse ponto aqui da nossa reta L, do fio L, é que isso aqui seria menos L sobre 2 e aqui L sobre 2. Então esses são os nossos limites de integração. Então eu vou colocar os limites. Aqui só foi para lembrar, né? Então eu escrevo o limite aqui, ó. Então o limite vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então, tá aqui os limites, está aqui a integral. O resultado da integral nós já sabemos. Vamos continuar dando resultado, né? Continuaremos resolvendo. Então o resultado de v 0, 0, z é igual a lambda sobre 4 π epsilon 0 o resultado não deu um ln
de x' mais a raiz x' ao quadrado mais... Eu só troquei a ordem aqui, não vai mudar em nada aqui. Z ao quadrado limitado de L sobre 2 até menos L sobre 2. Tem que aplicar o limite aqui. Onde tiver x, eu faço o limite superior menos o limite inferior. Então o nosso resultado aqui de V 0, 0, vai ser lambda 4π epsilon 0 ln de L sobre 2 mais a raiz de L sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado. Certo? Menos o ln de menos L sobre 2, né? Mais a raiz de L sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado. Cada espaço aqui quase não dá. Bom, isso aqui está o resultado. Então esse é o potencial elétrico produzido pelo esse fio de comprimento L, né? Esse é o potencial. Agora nós poderíamos aplicar uma regra de logaritmo para poder escrever isso aqui de uma forma melhor. Quando eu tenho a subtração de dois ln's, tem um ln aqui e outro ln aqui, eu posso escrever isso em forma de fração. Então é conveniente que eu dê a resposta do exercício para ficar mais enxuto. Que eu coloco as respostas nesse formato aqui, ó. Então, V de 0, 0 é igual lambda sobre 4 π epsilon 0 ln
L sobre 2 mais a raiz de L sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado dividido por menos L sobre 2 mais a raiz de L sobre 2 ao quadrado mais Z ao quadrado. Tá aqui. Tá aqui. Então esse é o potencial elétrico produzido por um fio, né, comprimento L, né? Tá aqui. Esse é o potencial elétrico. Tá ok, pessoal? Esse é um exercício de eletromag que nós trabalhamos a densidade linear lambda de um fio limitado de menos L sobre 2 até L sobre 2 e colocamos um referencial e estipulamos um ponto para poder fazer todos esses cálculos. Ok, pessoal? Então aqui é o instrutor Paulo Silva. E estudem, porque eletromag pega, viu? Eletromag não é uma matéria fácil, tá? É uma das matérias mais complicadas da engenharia elétrica, tá, pessoal? Estudem. E aqui vai um abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Tchau.